Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. E o versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. O que isso quer dizer? Se a gente viver praticando as coisas da carne, que a gente viver de acordo com o que a carne deseja, a gente irá morrer. A gente só vai receber a morte eterna. Por quê? Porque tudo dessa terra aqui é pecaminoso. Se você vive de acordo com a carne, o desejo da sua carne, as coisas criadas para você pecar, infelizmente, se você não se arrepender, você vai perder a salvação por conta disso. Porque se a pessoa só dedica o seu tempo nas coisas da carne, nas coisas desse mundo, satisfaz a sua carne, ela vai receber a morte eterna. Mas aquele que se dedica a Deus, aquele que satisfaz a sua alma na presença de Deus, na Bíblia, na adoração, na oração, ela vai receber a vida eterna. Então, se a gente não pecar, a gente consegue sim ter a vida eterna, sim. Mas não é sozinha que a gente vai conseguir. A gente só vai parar de pecar quando a gente começa a ter comunhão com Deus. Porque Deus, ele vai nos ajudar. A gente não consegue sozinho vencer o pecado. Por quê? O inimigo, ele é espiritual. Então, ele nos tenta todos os dias para que a gente venha pecar, para que a gente venha se tornar seres humanos pecadores e pior. Então, se a gente não tem uma vida de comunhão com Deus, infelizmente, a gente vai satisfazer a carne. Porque a carne, ela tem prazer nessas coisas desse mundo. E se você não dizer não à carne, infelizmente ela vai te levar para o caminho do inferno. Infelizmente você não vai ter controle mais sobre a sua carne. Por quê? Porque o desejo vai ser mais alto e você vai querer pecar. Então se você satisfazer a natureza humana, você colherá dessa natureza morte e ruína. Então você não quer isso. Muitas pessoas não querem. Mas também não renuncia à sua carne. Não renuncia às coisas dessa natureza humana aqui. As coisas desse mundo que nos leva para o inferno. E não próximo a Deus. A gente precisa confessar ao Senhor que Ele é o nosso único e salvador da nossa vida. Se a gente não tem uma comunhão com Deus hoje, a gente vem a ter. Porque Deus, Ele enviou Jesus para o nosso próprio bem. Tá? Ele nos enviou Jesus para nos salvar e não para nos condenar. Então você mesmo que se recusa a conhecer Jesus, se recusa a buscar Jesus, você está se condenando ao inferno. Entendeu? Obrigatoriamente você está se jogando ao inferno quando você decide pecar. Quando você decide cair mais uma vez no pecado e decide satisfazer a sua natureza humana. Você vê assim cristãos que vêm acordar para a vida. Você, cristãos que estão pecando, venha acordar, venha confessar ao Senhor os seus pecados. Deus, Ele perdoa, Deus, Ele livra, Deus, Ele salva ainda. Então, o que a gente precisa ter agora é comunhão. Muita comunhão com o Senhor. Porque o inimigo, ele tá ferozmente esperto, atento para fazer nós pecar o máximo de pessoas. Ele quer fazer com que a gente peque o máximo, que a gente perca a salvação o máximo. Então, ele não quer que você não tenha salvação. Ele quer que você seja condenado igual a ele, porque você não merece salvação. Para ele, você merece um inferno. Mas Deus, Ele nos dá essa salvação por meio de Jesus Cristo. E se a gente não lutar contra um inimigo junto com Jesus, a gente nunca vai vencer ele. A gente tem que lutar com Jesus e não sozinha contra o inimigo. E quando eu falo contra o inimigo, eu falo questão do pecado, questão da tentação, que o inimigo ele nos tenta todos os dias, questão da natureza humana. Só Deus que vai nos libertar dessa natureza humana pecaminosa. Ele que vai enviar o seu Espírito Santo, que Ele está aqui para nos auxiliar, para nos ensinar como a gente deve viver aqui. E que se você quer mesmo parar de satisfazer a natureza da carne, a natureza humana, comece a buscar o Senhor, comece a ler a Bíblia, comece a ter um relacionamento com Deus. Fielmente, tá? Para que Ele venha te ajudar a vencer essa carne e que você venha ser cristão e fiel e venha conhecer o amor de Jesus, que é um amor perfeito e verdadeiro. Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel a Ti, para que a gente não venha satisfazer a carne e sim a tua vontade. E que a Tua presença venha prevalecer na nossa casa e na nossa vida. E que o Senhor nos guie cada dia mais pela porta estreita, para que a gente venha alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Eu oro para que essa oração seja enviada para o máximo de pessoas que precisam de Ti, do Teu amor e da Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento. Amém.